Olá, muito boa noite a todos. Estamos dando início ao Band Eleições 2012, já no que diz respeito ao segundo turno das eleições municipais em Campinas. Acabou ontem, tivemos uma definição, Campinas tem o segundo turno e agora nós vamos voltar a ouvir os candidatos. É uma nova eleição, peronomútil, né? Porque ninguém pode esquecer os votos que já teve, os votos que precisa conquistar. Mas aí, alguém vai incorporar novas propostas ao seu plano de governo? Alguém vai aprender alguma coisa com o primeiro turno que vai melhorar para o segundo turno? Enfim, tudo isso nós vamos conversar com os dois candidatos, Jonas Donizete e Márcio Postman. Hoje é a vez de conversarmos aqui com Jonas Donizete, que foi o primeiro colocado na pontuação, na votação terminada e apurada ontem. Boa noite, candidato Jonas Donizete, parabéns pela votação, obrigado por estar conosco hoje aqui. Boa noite, Zé Reinaldo, boa noite, Rose, boa noite a todos os telespectadores. Eu quero agradecer os mais de 245 mil campineiros, pessoas que foram às urnas no último pleito, no último domingo, e escolheram o nosso nome. E fico muito feliz, muito grato, estamos muito animados agora para conquistar. Já vencemos a primeira etapa, estamos animados para vencer agora a segunda etapa, o segundo turno das eleições. Rose Guglielminetti, boa noite, Rose. Aproveitamos, estamos com o candidato Jonas Donizete. Qual a sua curiosidade principal com relação a ele? São várias, né? Boa noite, na verdade, né? Bom, candidato, nós tivemos uma eleição em que ela chegou indefinida até na hora da apuração, porque a gente achava que dava primeiro, de repente dava segundo turno. Esse eleitor que deixou para se decidir no final, o senhor acredita isso? Há essa crise política que Campinas viveu? Olha, um pouco sim, Rose. Eu acho que essa crise política acabou tirando o brilho, tirando aquela esperança, aquela vontade de votar do eleitor. E isso pode sim ter atrapalhado essa questão. A abstenção foi muito grande também no pleito eleitoral, mas eu sinto que a nossa candidatura, ela conseguiu fazer renascer um pouco a esperança no coração do povo de Campinas. Tanto é que nós vencemos em todas as zonas eleitorais da cidade, né? E vencemos com uma boa margem de votos. O que acontece? Acontece que a regra eleitoral em Campinas, ela define que tem que ter 50% mais um. Nós chegamos pertinho desse número, mas não chegamos no 50% mais um para vencer no primeiro turno. Mas foram mais de 47% dos votos, mais de 245 mil eleitores. Nós vamos manter esse nosso eleitorado e vamos em busca de novos eleitores para conquistar agora a eleição no segundo turno em Campinas. Candidato Jonas Donizete, o senhor hoje pela manhã já anunciava lá na Rádio Bandeirantes que acertou com o PV, né, de Rogério Menezes. Em termos de votos, o que significa o apoio do PV para o senhor, já que também, como o PV estava com a candidatura impugnada, não sabemos nem quantos votos o PV teve, não sei que o senhor saiba. Mas o que significa isso para a campanha do senhor, para a próxima eleição? O PV teve 14 mil votos, foi o quarto colocado nessas eleições. Então é algo significativo. E o PV também tem uma questão conceitual que é muito importante para os dias atuais, né, Zé? É um partido que tem uma bandeira, a bandeira do meio ambiente, a bandeira da sustentabilidade. Isso é a nova administração pública. E nós assinamos o compromisso com as cidades sustentáveis, de fazer um governo voltado para a sustentabilidade. Então essa iniciativa e outras propostas que nós temos, principalmente porque a nossa candidatura é a candidatura de oposição a um processo político que trouxe problemas para a cidade, no qual o PT estava envolvido, né? Então o PV fez essa opção clara de apoio à nossa candidatura agora no segundo turno. Agora, candidato, o senhor fechou com o PV, alguns partidos que já havia uma tendência, a gente já ontem mesmo nós comentávamos na rádio de alguns partidos, por exemplo, RTB, PV, agora PDT, PMDB, porque essa campanha ela foi muito virulenta, com muitos ataques entre os candidatos. É possível fechar uma aliança com o PDT, por exemplo, do Pedro Serafim? Rose, você sabe que o alvo desses ataques que você está falando foi a minha candidatura, né? Nós fomos muito atacados e eu quero agradecer ao eleitor de Campinas, porque nós, mesmo sobre esses ataques, o eleitor manteve a confiança no nosso nome. Nós tivemos uma votação expressiva no primeiro turno, o que mostra que a cidade de Campinas nos conhece, né? Sabe da nossa história na cidade
esse é um outro ingrediente que nós vamos procurar diferenciar. Por exemplo, o meu adversário, até as vésperas da eleição, ele era uma pessoa desconhecida do povo de Campinas. Essa é a verdade, ele era desconhecido de Campinas. Embora fale que mora em Campinas, ele foi professor da Unicamp, mas não vivia o dia a dia da cidade, né? Ele mesmo, num debate, falou que o partido trouxe ele para Campinas para disputar a eleição. Então, nós vamos também abordar um pouco isso, a história de vida dos dois candidatos e qual deles tem mais identificação com Campinas, com o povo de Campinas. Quanto às conversas partidárias de apoio, nós vamos abrir o diálogo. Eu sou uma pessoa do diálogo, eu acho que nós podemos e devemos, na política, travar as conversas e, nessas questões, os apoios que nós recebermos serão bem-vindos. Nós vamos trabalhar com uma abertura para ter todo o apoio necessário para vencer a eleição no segundo turno. O senhor é da base do governo Dilma, né, no Congresso, e agora o senhor acabou de dizer que o PT, ele representa, PT de Campinas, esse escândalo que aconteceu na cidade. Qual PT que o senhor faria base? Porque ao mesmo tempo que o senhor fala que o senhor quer, a Dilma o senhor faz parte da base de governo, ao mesmo tempo o senhor critica o PT. Que PT que o senhor faz parte? Não, na verdade eu faço parte do PSB. Sim, né? mas em relação à base. Eu faço parte do PSB e o PSB é base de apoio ao governo federal, ao governo da presidenta Dilma. Nós temos que fazer isso em todos os partidos, viu, Rose? Até nas observações que eu fiz no primeiro turno da campanha, quando o candidato Pockmann falava da questão do apoio do PT, eu falava que existe uma ala do PT, isso é claro, é evidente, que foi quem construiu a candidatura dele, que é o deputado Renato Simões, o ex-secretário da Isalene, Walter Pomar. São pessoas que foram ligadas ao governo da Isalene. Essa é a ala do PT que, num primeiro momento, apoiou e apoia a candidatura do Pockmann. Nós temos uma relação com o governo federal e o meu partido, a nível nacional, vai dar todo o respaldo com a nossa eleição à Prefeitura de Campinas, para que eu tenha as portas abertas, tanto no governo do Estado, que nós temos um bom diálogo, quanto também no governo da presidenta Dilma. Candidato Jonas Donizete, eu comecei aqui o programa falando sobre novas propostas, né? E fiquei imaginando, por exemplo, será que nenhum candidato que perdeu a eleição, ou mesmo o Pockmann, né, que o senhor está colocando aí, será que ninguém teve nenhuma proposta boa que o senhor pudesse encampar para a sua campanha? E mais, se o senhor fizer isso, o senhor perde votos por aproveitar olha, eu concordo com tal proposta do tal candidato, vou trazer para a minha campanha. Isso aí não se faz porque se perde votos ou não? Eu não acho que perde votos não, Zé, eu estou aberto para isso sim. Aliás, a nossa composição com o PV hoje, uma das coisas que se afinou muito foi a questão da pessoa com deficiência, que nós propusemos a criação de uma secretaria. Campinas, de acordo com o último censo, tem 14% das pessoas com algum tipo de deficiência. Isso representa cerca de 150 mil pessoas. Se nós colocarmos aí mobilidade reduzida, que pega os idosos, vai para 24%. São cerca de 250 mil pessoas. Então, um dos pontos que afinou também para que o PV pudesse nos apoiar é que eles constam também no programa de governo uma política especial, uma política de apoio, de oportunidades para as pessoas com deficiência. E assim também outras candidaturas. Eu acho que a candidatura do Dr. Campos, ele mostrou bastante consistência, bastante conhecimento, ele falou muito sobre enxugamento da máquina pública. Eu acho que são coisas que nós podemos aproveitar e eu não vejo de maneira alguma como perda de votos quando você aproveita uma ideia que é uma ideia boa para a população. Jonas, durante a campanha foi falado muito em relação a críticas, né, à sua candidatura em relação à votação do salário mínimo e ao pedágio. Isso você atribui um pouco essa perda de votos, a vinda para o segundo turno por conta dessas duas demandas? Rose, houve também outros tipos de ataque. Essa questão do salário mínimo, eu consegui, ao todo foram 64 direitos de resposta na Justiça Eleitoral, para você ver como a Justiça nos deu ganho de causa em todas essas questões. No salário mínimo, ficou provado que eu votei pelo aumento real do salário mínimo, votei favoravelmente, é uma política que já vinha do governo Lula,
com acordo com as centrais sindicais, continuou no governo Dilma e a votação que teve foi uma votação por 4 anos. É a reposição da inflação mais a variação do PIB de 2 anos atrás, o que dá um aumento real para o salário mínimo. A questão do pedágio foi uma questão do pedágio ponto a ponto que foi implantado em rodovia, que eles começaram a usar o termo pedágio urbano, que não existe pedágio urbano no Brasil. O pedágio urbano, o conceito dele, por exemplo, na cidade de Londres... Sim, é dentro da cidade. Para acessar o centro da cidade, a pessoa paga lá uma taxa para poder tirar os automóveis. Eu trouxe o governador em Campinas e ele negou que vai haver qualquer tipo de questão de cobrança de pedágio urbano. Agora, eu vou trazer nesse segundo turno o assunto para as discussões, por exemplo, do radar urbano. O radar na nossa cidade, que é uma indústria de multa. Eu acho que o prefeito tem que falar, o candidato a prefeito, daquilo que ele pode resolver. Um problema hoje na nossa cidade que existe, não é coisa que vai ter, vai acontecer. O radar se transformou numa indústria de multa. Você tem uma velocidade de 70 por hora numa avenida, passa abruptamente para 60, a pessoa leva uma multa porque estava a 65 por hora, entendeu? Então isso se transformou, o radar, que é para ser um instrumento de educação do trânsito, se transformou numa indústria de multa. Sem contar que a empresa que opera o radar na nossa cidade, que é a Engebras, é uma empresa que está sob suspeita no Brasil todo. Então eu, como prefeito, vou rever essa questão do radar urbano, da indústria de multa na nossa cidade. Nós vamos mudar um pouco o foco da discussão, mas é só para esgotar esse assunto do pedágio, o conceito da palavra semântica está errado, mas o pedágio ele vai ser instalado nas rodovias, o ponto a ponto. Agora, na sexta-feira, o Zé Arnaldo, que pode falar mais, na sexta ou na quinta, entrevistou o Saulo de Abreu. E o Saulo colocou algumas opções que o prefeito pode fazer para poder não ficar o morador de Campinas, que vai passar por essas rodovias, que é o caminho dele, terá que pagar o pedágio mesmo que aquele pedágio fracionado. É o que vai acontecer, por exemplo, meu marido que trabalha ali na região passa pela Santos Dumont todo dia, vai ter que pagar o pedágio, é rodovia, eu entendo a semântica. E o que o secretário falou que, por exemplo, o prefeito pode pegar o dinheiro que recebe com o ISS e isentar o morador de Campinas. Se eleito prefeito, e já que nós vamos ter o pedágio ponto a ponto, o que o senhor vai fazer para ajudar esse morador de Campinas que vai utilizar a rodovia, porque vai ser obrigado a utilizar, para não ser onerado no final É importante falar o Isso. seguinte, essa questão do pedágio ponto a ponto, ela é opcional. A pessoa que vai todo dia para Indaiatuba, por exemplo, ela faz uma opção. Se ela quiser, ela põe, se não quiser, não põe. Não existe cobrança. Mas não existe... agora que é fase de teste, Não, Jonas? não é. O governador, eu fico com a palavra do governador, que é o chefe do secretário. Ele disse o seguinte, não existe e não haverá cobrança do pedágio urbano. Tanto é que naquele pórtico que falam, não existe ali cabine de cobrança. Hoje, pela legislação brasileira, você não pode ter única e exclusivamente um tipo de cobrança. Você tem que ter a cabine lá para cobrar. A população pode passar lá quantas vezes quiser, que vai ver que não paga pedágio. Então, é nitidamente um assunto que foi aproveitado em véspera eleitoral. A pessoa joga, faz aquela confusão na cabeça da população. Eu não vou ficar no segundo turno entrando nessa. Vamos discutir radar urbano. Por que o prefeito não diminui essa indústria de multa que o campineiro tem pagado? Aí é a competência do prefeito. Nessa questão do pedágio, o que eu puder ter de diálogo com o governo do estado para defender a população de Campinas, eu quero tranquilizar a todos que estão nos assistindo que, como prefeito, não haverá hipótese do morador de Campinas pagar pedágio urbano na cidade nesse sistema ponto a ponto. Nós vamos defender o interesse do povo de Campinas. Candidato, aliás, eu quero aproveitar esse tema. Eu acho que ele foi explorado pelos seus concorrentes mesmo. Mas na entrevista com o secretário Saulo, ele deu outras opções e eu concordo, porque já havia falado no Jornal Gente antes. Os nossos prefeitos anteriores, tem gente que não gosta disso, não gostou dessa fala, mas eu concordo, porque eu já tinha dito antes. Também não fizeram nada em termos de obras públicas. Não fizeram avenidas, não fizeram perimetrais, não fizeram coisa alguma. A cidade foi crescendo, abraçando as rodovias e a nossa população tendo que utilizar as rodovias como avenidas, o que, aliás, é muito perigoso, que acontece acidente a toda hora. Então, os nossos prefeitos não fizeram nada para resolver isso, foram largando.
Então eu quero cobrar do senhor, e vou cobrar também do próximo que for entrevistado, um projeto para que nós não tenhamos que usar as rodovias como avenidas. Independente se vamos discutir a história do pedágio ou não, que eu até acho que pedágio, como a concessionária tem que dar manutenção, ela tem o direito de cobrar. Mas o prefeito tem a obrigação de fazer alguma coisa para dar ao campineiro a opção de passar por outro local que não seja na rodovia. O que é que o senhor vai fazer? Zé, eu acho que é importante, eu compreendo que a sua pergunta é uma pergunta propositiva, mas até em virtude da maledicência dos adversários, eu quero colocar claro aqui, eu sou contra qualquer tipo de cobrança de pedágio urbano. Ponto final. Agora vamos nessa discussão que você falou. Tanto que a questão viária, ela acabou pautando os debates entre os candidatos, porque está feio o negócio. Né? Campinas precisa de um projeto viário. Nós precisamos de novas perimetrais, de novas ligações interbairros. Hoje, o trânsito de Campinas passa quase todo pelo centro. O campineiro ele tem essa rotina de se locomover de um bairro para o outro, transitando pelo centro da cidade. Campinas é uma cidade mal sinalizada e com poucas opções de interligação entre bairros. Nós precisamos concluir algumas obras que já estão previstas. Eu vou dar um exemplo aqui, a margem sul ali do Pissarrão, que tem uma duplicação até uma parte, depois para a duplicação, fica com pista única. Nós precisamos estender aquela duplicação e outras interligações também, um projeto viário para que Campinas possa ter uma circulação mais livre do seu trânsito. Porque nós já temos hoje uma frota de 700 mil veículos que transitam pela cidade e que em algumas horas do dia já causam bastante transtorno de congestionamento. Nós precisamos oferecer novas opções e também trabalhar, enquanto essas opções não são construídas, trabalhar com engenharia de tráfego. O que é engenharia de tráfego? Eu vou dar um exemplo aqui. Quem já foi ao Rio de Janeiro sabe que as vias do Rio de Janeiro, as avenidas litorâneas, até uma determinada hora, ela tem mão num único sentido. E depois, no final do dia, se inverte aquele sentido. Nós podemos estabelecer também essa engenharia de tráfego em alguns pontos de Campinas. Ou seja, num horário do dia onde tem mais fluxo em direção bairro-centro, nós facilitamos essa via e deixamos uma via secundária para a opção centro-bairro. E no final do dia, nós invertemos essa lógica. Isso também ajuda na fluidez do trânsito. Mas o projeto viário que você falou aqui é necessário e nós vamos trabalhar e vamos implementar uma nova dinâmica de operação viária na cidade de Campinas. Candidato, um outro assunto que pautou muito a discussão no primeiro turno foi a questão da saúde, né? Demoras para o campineiro conseguir consulta, falta de médico. Qual que é o seu projeto para fixar o médico na unidade de saúde? Porque eu acho que esse é o grande problema de Campinas. Se tem concurso público, o médico vai para o posto, de repente ele pede exoneração porque ele conseguiu um salário maior. Qual é o seu projeto para poder fixar o médico e o campineiro não ser surpreendido com a consulta marcada e aí ter que ser cancelada porque não tem médico na unidade de saúde? Rose, hoje existe uma carência de oferta de mão de obra na parte de médica, né, principalmente clínico geral. Mas a reclamação maior não é quanto a salário na rede pública. A reclamação maior é quanto a condições de trabalho. Eu acho que o prefeito pode fazer muito para melhorar as condições de trabalho, principalmente dos profissionais de saúde que trabalham nos centros de saúde da periferia. O que pode fazer? Oferecer mais segurança, integrar esses profissionais da saúde com a comunidade. Os bairros mais da periferia, ao contrário do que muita gente pensa, existe problemas com questão de segurança, mas são pessoas que tratam com muito carinho os profissionais de saúde. Tanto é verdade que quando um médico sai do posto de saúde, às vezes aqueles moradores fazem movimento, fazem protesto, querendo a volta daquele médico, principalmente quando é um médico que trata com carinho a população. E eu tenho muito respeito pela classe médica. Eu acho que a melhor forma de você fixar é você criar condições melhores de trabalho e também, quando eu era vereador, no meu primeiro mandato, nós votamos um adicional de localidade, que quanto mais distante do centro a unidade de saúde, a pessoa tinha um adicional no salário para fixar o médico nas regiões mais distantes, aonde tem mais necessidade.
Agora, nós temos para Campinas também a ideia de trazer os ambulatórios médicos de especialidade, que são as consultas com especialistas. Nós vamos trazer 2, que são custeados pelo governo do estado. A prefeitura oferece apenas o prédio e quem entra com o custeio é o governo do estado. Isso é muito bom, porque na saúde o custeio é o que pesa mais. Se você gasta, por exemplo, 50 milhões para construir um hospital, você vai gastar, Zé Arnaldo, 50 milhões todo ano para custear aquele hospital. É um orçamento que você gastou para construir todo ano para manutenção. Construir é fácil, né? O duro é você é você manter funcionando e um bom funcionamento. E as AMES, que são os ambulatórios médicos de especialidade, quem faz o custeio é o governo do estado. Eu acredito que com 2 AMES e também com as unidades de pronto atendimento do governo federal, nós vamos conseguir desafogar bastante essa demanda reprimida que tem hoje na área de saúde, que é a população sofrendo, padecendo, esperando por consulta, esperando por exame. Nós precisamos mudar essa realidade. Eu quero aqui fazer uma diferenciação. Por exemplo, nos anos 2000, no início da década de 2000, o governo federal gastava 60% na área de saúde. Agora, o governo federal, de todo o gasto com a saúde, ele gasta 44%. O governo do estado, em orçamento, ele gasta 12,5%. 0,5% a mais do que prevê a Constituição, que é 12%. A prefeitura já está gastando cerca de 28% em saúde. A parte constitucional é 15%. Então nós precisamos também rediscutir essa questão do financiamento da saúde para poder ter uma saúde de melhor qualidade. Mais dinheiro investido e o dinheiro aplicado também agora, com rigor. Ô Joana, só um instantinho, porque ele falou de rediscutir essa verba da saúde. O grande problema na saúde é que você gasta parte desses 28%, quase que 80% ou 90% é com folha de pagamento, é justamente para manutenção. Investimento é muito pouco. Para buscar novos projetos e até porque a saúde está custando mais caro, porque está mudando o perfil do paciente, nós estamos ficando com a população mais idosa. Com a população mais idosa, você mudam as doenças. Mudando as doenças, mudam também os tratamentos. Onde você vai buscar dinheiro para esses investimentos? E como você vai redefinir, discutir mesmo essa aplicabilidade da verba da saúde de forma a ter gestão? Porque eu acho que também pode ser um problema de gestão, não pode ser? Só é problema de gestão, Rose. Na verdade, a proporção maior de gasto desses 28% é mesmo com folha de pagamento, mas não chega a tanto, não chega a 90%. Nós temos um índice aí menor do que isso na questão de despesa com pessoal, porque também daí depois tem custeio, com medicação. Nós temos o projeto do remédio em casa, que é um projeto que fica mais barato para a prefeitura, entrega o remédio na casa das pessoas idosas, que geralmente são pessoas que fazem uso contínuo de remédio, e a pessoa vai no posto de saúde muitas vezes só para buscar o remédio. Então não é um programa só de entrega de remédio, é um programa integral de saúde. O idoso tem uma atenção especial, ele passa por consultas periódicas, tem uma orientação, por exemplo, no caso de pressão alta, diabetes, para ter uma alimentação diferenciada, fazer algum tipo de atividade física para melhorar o estado de saúde e, complementando isso, ele recebe pelo correio, numa caixinha do SUS. Esse programa já existe na Prefeitura de São Paulo e tem 98% de aprovação. A pessoa recebe por 3 meses o medicamento que ela tem que tomar, um medicamento de uso contínuo. Isso tem 2 coisas boas. Você esvazia um pouco o posto de saúde, porque a pessoa que vai lá só para pegar remédio não precisa ir mais, e você também dá mais tranquilidade para a pessoa idosa que precisa do remédio, porque essas doenças têm muito fundo emocional também. Se a pessoa precisa do remédio, o remédio acaba e ela sabe que não vai encontrar no posto de saúde, por si só já começa a ter um problema na saúde da pessoa. Então nós vamos implementar esse programa Remédio em Casa e eu tenho comigo também, já no programa de governo nosso, um programa especial de cuidadores de idosos. O que é esse programa? Nós vamos qualificar pessoas da rede de saúde para fazer o atendimento de idosos acamados, pessoas que estão em casa, a pessoa que não é o caso de internação, porque ela está acamada por uma doença, por algo que não exige a internação, mas que também
causa problema para a família, porque às vezes não tem o acompanhamento necessário. Então é mais barato para a rede pública o cuidador ir até a casa dessa pessoa para fazer o tratamento, o cuidado, do que ela ficar internada no hospital. Bom, candidato Jonas Donizete, teríamos muitas outras perguntas, mas nós vamos ter tempo para isso durante esse segundo turno. Nosso programa está terminando agora. Quero agradecer a presença do senhor aqui, por gentileza, suas declarações finais nesse Band de Eleições de hoje. Olha, eu que agradeço a Rose, ao Zé Arnaldo e o meu muito obrigado ao povo de Campinas. Nas eleições passadas eu tive 14% dos votos no primeiro turno, disputando a eleição com o Dr. Hélio. Agora eu tive 47% dos votos, o que me credenciou a ir em primeiro lugar para o segundo turno. Eu sou uma pessoa que tenho como característica a perseverança e a constância na nossa vida. E eu quero agradecer muito ao povo de Campinas e dizer que estou confiante na nossa vitória no segundo turno. Obrigado, candidato Jonas Donizete. Boa noite, Rose. Boa noite, até a semana que vem. Até o próximo. Band de Eleições fica por aqui. Uma boa semana a todos. Até mais.